Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Bem-vindos ao Único Atalho Vida. Aqui eu tenho certeza que vai acontecer uma grande transformação na sua vida e aqui é o ponto de partida dessa aula número 1, a aula Comece por Você. Se você ainda não me conhece, eu sou Léo Jung, eu sou casado, eu sou pai e eu trabalho com gestão de negócios. Eu ajudo a transformar a vida das pessoas, a carreira das pessoas e os negócios das pessoas todos os dias por meio dos meus cursos, do meu trabalho e das minhas redes sociais. O Único Atalho, ele é um programa que visa melhorar e ajudar as pessoas em suas vidas e em suas carreiras. Eu faço isso utilizando as minhas próprias experiências profissionais e minhas próprias experiências pessoais. E o Único Atalho Vida, que esse é um curso separado, ele é um curso onde eu compartilho a minha forma de pensar, eu compartilho a minha mentalidade, eu compartilho as minhas histórias, de forma que eu quero que você também aprenda a pensar e que você passe a se importar com a sua própria vida, porque você não precisa ser um filósofo ou um psicólogo para você pensar sobre a vida. Você é um ser humano, assim como eu, e isso já deve ser o suficiente para que você sim se importe com você mesmo, se importe com as pessoas e para que você pense sobre a sua própria vida. E é isso que eu quero passar aqui para você. Você não precisa concordar com tudo, o que eu vou falar aqui é sempre sobre o meu ponto de vista, certo? Mas o que é importante aqui é que você aprenda a pensar. E se você quiser concordar com tudo, quiser copiar a minha forma de ser, também não tem problema nenhum, certo? Nós estamos aqui para crescer junto e eu espero de verdade que ocorra uma grande transformação na sua vida, certo? Então, eu peço também que você ignore, por vezes, o imperativo que eu acabo utilizando nas aulas, certo? Porque, na verdade, eu estou sempre falando sobre mim, né? Então, quando eu falo faça, seja, todo esse tipo de coisa, na verdade, é só uma forma mais fácil de eu me expressar e é uma forma mais fácil de você entender. Eu ficar aqui falando só eu sobre mim, também vai ficar uma coisa chata para você. Então tem que ser algo que você entenda, que você possa assimilar, certo? Então eu gosto muito também de contar e de falar as coisas baseado nas minhas histórias. Por quê? Porque histórias minhas eu posso sim falar, eu tenho autoridade para falar, e ninguém pode contestar, não é? Afinal, são minhas histórias, certo? E eu já quero começar essa primeira aula. Essa aula comece por você, contando uma história também, certo? Então, por que a primeira aula é a aula comece por você? Porque nada melhor do que começar por você, não é? Não adianta eu começar a abordar temas aqui como relacionamentos, como dinheiro, como amizade, o trabalho, qualquer tipo de coisa, se você ainda não tiver alinhado consigo mesmo, se você ainda não souber o que fazer você mesmo, certo? Você não saber aonde você está, para onde você quer ir, ou de onde você está vindo, certo? Então, primeiro, nós precisamos entender isso, para daí sim nós passarmos a abordar os outros temas, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é sobre servir, né? Então, o que é servir? É você fazer alguma coisa para alguém e esse alguém não pode ser você, certo? Então, eu gosto de comparar isso com alguém que dá informação para as outras pessoas na beira da estrada, né? Você já percebeu isso?
que todas as pessoas, se você parar e pedir informação, se ela souber a informação, ela vai sim te dizer. Seja uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa que era, ou uma pessoa que não era, né? Seja um bandido, seja um santo, todo tipo de pessoa vai sim te dar informação, certo? Então, nós precisamos ser essa pessoa. Essa pessoa que quando alguém para e nos pede, nós precisamos atender, certo? Então, é a partir disso que nós precisamos abordar essa questão sobre servir. Nós precisamos estar disponível para o próximo. E eu tenho uma história muito curiosa sobre isso, né? Na verdade, é uma história muito comum, só que ela se aplica muito nessa situação e por isso que ela se torna curiosa. Uma vez eu fui fazer um trajeto de 30 quilômetros, onde eu fiz esse trajeto na ida, né? Foi tudo tranquilo. E na volta acabei me perdendo. Por incrível que pareça, um trajeto muito curto, mas uma estrada aí de interior, desconhecida, né? Voltei à noite, então acabei me perdendo. E como eu me perdi e era no interior, eu não tinha internet, não tinha GPS, nada, eu me obriguei a parar em uma casa e pedir informação, né? De onde eu estava ou para onde eu tinha que ir. E eu bati na porta e de repente apareceu um velhinho, né? E, e o velhinho, ele nitidamente ele estava dormindo e ele acordou para me atender, né? Então eu pedi para esse velhinho para onde que eu tinha que ir para chegar onde eu queria chegar. Esse velhinho, gentilmente, ele me atendeu, ele me falou com todos os detalhes, o que que eu tinha que fazer e para onde eu tinha que ir, né? Então eu agradeci muito esse velhinho, pedi desculpa para ele por eu tirar, né? Ele da cama e agradeci também, obviamente, por ele ter me ajudado. E, e o velhinho falou, não, eu, eu que te agradeço. Afinal, eu moro aqui na beira da estrada e não é à toa. Eu moro aqui na beira da estrada, eu preciso servir para alguma coisa. Eu já não trabalho mais, eu sou aposentado, eu não faço mais nada. Então, pelo menos as pessoas param aqui, pedem informação. Assim, pelo menos eu sou útil, né? E eu fiquei muito surpreso com essa resposta do velhinho, né? Afinal, ele podia simplesmente ter dito de nada e ter voltado a dormir, não é? Que era o que ele estava fazendo. Mas não, ele me mostrou esse outro ponto de vista, esse outro modo de ver as coisas, né? Ele estava ali e que ele tinha que ser útil ali. E eu acho que é assim que nós também devemos ser no mundo, né? Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui no mundo só por estar. Nós estamos aqui por algum motivo. E esse motivo, qual é? Não é? Alguns já descobriram, outros não, né? E eu peço para que, se você seja uma pessoa que já descobriu o motivo pelo qual você está aqui, ou você acha que sabe qual é, ou se você acha que não sabe qual é, você precisa dar um motivo, você precisa dar um sentido para a sua vida, certo? E a única forma de nós darmos um sentido para a nossa vida é servindo as outras pessoas, certo? Seja com favores, seja com trabalho,
não é? Até porque nós também vamos precisar muitas vezes de outras pessoas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, ou seja com favores simples, complexos, né? Então, nós precisamos servir para ser servidos, certo? Porém, nós não podemos servir esperando algo em troca. E aí não é servir, né? Aí não é servir. Nós precisamos servir, nós precisamos fazer as coisas simplesmente para dar um sentido para a nossa vida, simplesmente para o que nós fizemos ter valor, né? Porque é como falam, caixão não tem gaveta, né? É um ditado até passado já, ultrapassado, por muitos ele até já foi banalizado, mas a verdade é que é assim mesmo, e caixão não tem gaveta, né? Então tudo que nós levamos é o que nós fizemos. E para o que nós fizemos ter valor, nós precisamos fazer para os outros também. Se nós fizermos apenas por nós, nós vamos deixar o quê? Certo? Não vamos deixar nada, né? Porém, por outro lado, certo? Veja que sempre as coisas têm os dois lados. Por outro lado, nós também não podemos só servir os outros, né? Porque nós também temos a nossa própria vida e nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida e nós precisamos fazer com que a nossa vida tenha sentido construindo coisas, certo? Seja coisas materiais, como realizar alguns sonhos aí de ter a própria casa, ter o próprio carro, ou sejam outras coisas imateriais, mas que também têm um valor, como construir a própria família, como deixar um legado, como ajudar outras pessoas, certo? Nós precisamos também servir a nós mesmos, certo? Se nós apenas servirmos os outros, isso já se torna uma fuga. Por quê? Porque nós vamos estar servindo os outros? Sim, legal, é muito bom isso. Mas se nós apenas servirmos os outros, o que vai restar para nós? Não é? Nós precisamos também construir a nossa própria vida. Então, é muito fácil, enquanto nós estamos servindo os outros, nós ficarmos estagnados, não é? Porque a nossa consciência ela vai estar tranquila, né? Afinal, nós estamos fazendo alguma coisa, né? Nós estamos ali estagnados, estamos ajudando outros a crescer, né? Então, isso é bom. É a mesma forma, a mesma coisa que aquele cara que só estuda, só estuda, só estuda, só estuda, é inteligente, sabe muito, só que não consegue converter aquilo para trabalho e não consegue converter aquilo em resultado, em dinheiro para ele mesmo, não é? Então, do que adianta você só estudar? Não adianta nada, né? Alguém que estuda dos 20 aos 50 anos construiu o quê? Nada, certo? Então, da mesma forma, nós precisamos olhar para a vida. Nós precisamos, sim, servir os outros, mas também não podemos só servir os outros e deixar a nós mesmos de lado, certo? Porém, nós já vamos chegar num ponto onde nós conseguimos enxergar muito nitidamente esse divisor de águas e aprender a diferenciar e equilibrar isso, certo? Mas por enquanto, deixe claro na sua cabeça que é importante servir ao próximo. Seus amigos, a sua família, principalmente, pessoas que dependem de você, certo? E a todos ao seu redor, né? E voltando
a história do velhinho, né? Que me trouxe mais lições além dessa. Lá no início, né, eu pedindo de uma forma indireta para o velhinho aonde eu estava, eu pedi para o velhinho assim: aonde o senhor mora? E ele respondeu: aqui. Eu moro aqui. E eu disse: não, tudo bem. Eu sei que o senhor mora aqui, né? Mas é que eu não sei aonde eu estou. Então o velhinho me falou: não, você está em tal lugar, porque é aqui que eu moro, né? Nessa comunidade, nessa cidade, certo? Então ele soube dizer aonde ele morava. Por mais que a primeira resposta dele foi muito óbvia, porque a minha pergunta também foi muito óbvia, né? Então eu pedi para ele onde o senhor mora, e ele disse aqui, né? E eu me expressei melhor, expliquei melhor o que eu precisava saber, e ele também me deu uma resposta mais exata e me falou e soube dizer, obviamente, aonde ele mora, né? Então, que lição ainda nós podemos tirar disso? Sempre que alguém pedir para você aonde você mora, ou quem você é, ou o que você faz, ou qual o seu objetivo, ou qual caminho você quer seguir, você precisa saber responder, acima de tudo, né? Porque por mais que depois que a gente fale sobre isso e pensa um pouco sobre isso, parece muito óbvio, mas acontece que hoje, mesmo isso sendo óbvio, é uma coisa que não acontece, né? Porque é muito comum nós conversarmos com pessoas e nós vermos que elas estão perdidas, que elas não sabem quem elas realmente são, que elas sequer estão vivendo a própria vida, ou que elas não sabem que caminho elas estão seguindo ou para onde elas estão indo. Assim como estava eu naquela noite, quando tive que pedir ajuda para o velhinho, né? Mas aquelas pessoas, elas sabem tudo sobre a vida do próximo, não é? Elas acompanham tudo em tempo real nas redes sociais, elas sabem onde as pessoas são, onde as pessoas estão, como elas estão, né? Elas sempre acham que as outras pessoas estão melhores do que elas, quando na verdade elas não sabem sequer onde elas mesmas estão. Então isso é muito comum. Da mesma forma, quando nós conversamos com alguém e a gente expõe os problemas, não é? E as pessoas, elas dão uma solução muito fácil para as coisas, né? A gente diz: nossa, eu tô sem dinheiro, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Logo a pessoa diz: poxa, mas vende seu carro e quita essas contas e está resolvido, né? Como é simples. Mas essa pessoa que está dando uma solução tão simples para nós, às vezes não tem solução para os próprios problemas. E muitas vezes nós mesmos somos essas pessoas, não é? Nós mesmos escutamos alguns problemas, nós escutamos ou vemos algumas coisas sobre a vida das outras pessoas e discutimos aquilo, fizemos fofoca sobre aquilo e tentamos apontar soluções para aquilo, quando na verdade nós não sabemos nem onde nós estamos, né? E você com certeza já foi essa pessoa, ou você é essa pessoa agora, ou você ainda vai ser em algum momento da sua vida, né? Então olha aqui para mim, por exemplo. Eu estou aqui, estou abrindo a minha mentalidade aqui. Essa primeira aula ainda é muito básica, mas já estou abrindo minha forma de pensar de algum modo. É algo que já está concreto e claro na minha mente.
E eu tenho certeza que no decorrer dessas aulas você vai ser muito ajudado com isso. E eu aqui estou te ajudando. Porém, isso não significa que eu não tenho problemas ou que eu nunca mais vou ter problemas. Ou que eu tenha solução para todos os problemas. Não é? Então nós temos que cuidar para antes de olhar para a vida do próximo, olhar para a nossa. Antes de querer discutir e solucionar o problema do próximo, nós temos que resolver os nossos problemas. Ou, acima de tudo, evitar problemas. Certo? Então, nós precisamos, quando alguém nos pede aonde nós moramos, né, como eu pedi para o velhinho, nós precisamos saber responder. Precisamos saber responder quem somos, onde estamos, que caminho estamos seguindo e onde queremos chegar. Certo? E aí, nós também já entramos em outro ponto. É um ponto que, principalmente depois aí da expansão das redes sociais, também mudou muito, que é pessoas que gostam de ter opinião sobre tudo, não é? Então, primeiro, que ninguém sabe tudo. É impossível saber tudo sobre tudo. Você concorda? E hoje, nas redes sociais, nas esquinas, nos barzinhos, pelas costas das outras pessoas, muitas vezes, não é? No trabalho, em todos os lugares, são discutidos vários temas. São discutidos temas de política, principalmente, temas de guerra, de economia, de doenças, de outras pessoas, né? E é incrível como as pessoas gostam de ter opinião sobre tudo, né? E você não precisa ser assim. E talvez nem deva ser assim. Talvez não, você não deve ser assim. Certo? Eu não devo ser assim. Porque será que vale a pena a gente sempre querer dar a nossa opinião, né? Então, o primeiro passo é você falar só sobre o que você sabe, né? Só falar sobre o que você sabe. E às vezes, mesmo que você saiba, que você possa contribuir, entre aspas, com alguma coisa, em alguma conversa ou em alguma discussão, seja onde for, pense bem se você precisa expor a sua opinião ou colocar a sua ideia. Porque quase nunca é necessário, não é? Quase nunca você vai ter uma recompensa com isso. Ou às vezes a própria pessoa vai ter uma recompensa com isso, não é? Porque hoje, como nós temos acesso a muitas informações, nós formamos a nossa própria opinião, geralmente de uma forma muito superficial ainda, mas nós achamos que já sabemos o suficiente sobre aquilo, não é? Então, nós acabamos tendo a nossa mente muito fechada para muitas coisas. Então, muitas vezes, realmente não vale a pena abrir a boca para uma discussão, ou para colocar uma opinião, ou para defender algum lado, não é? Eu costumo dizer também que você, quando você está numa roda de conversa e você não é o que mais fala, muito pelo contrário, você é aquele cara quietinho lá no canto, isso não é ruim, né? Porque enquanto você escuta, você está lá e está aprendendo, está observando,
está analisando, de certa forma, as pessoas. E é assim que você vai desenvolvendo a sua própria mentalidade. E é assim que você vai desenvolvendo a sua própria opinião, não é? Ou simplesmente tendo mais certeza da sua própria opinião e se tornando uma pessoa cada vez mais madura, né? Porque realmente, a partir do momento que a gente vê pessoas discutindo sobre algo e nós achamos que sabemos algo sobre aquilo, a nossa primeira intuição, né, a nossa primeira ação tende a ser de contribuir com aquilo, ou de defender alguém, ou de falar sobre aquilo, expor o que nós sabemos. Então, a partir do momento que você sentir essa vontade e você simplesmente ficar quieto, você já deu o importante primeiro passo também, né? Então, nós precisamos saber que nós não precisamos ter opinião sobre tudo e que ninguém sabe tudo sobre tudo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Certo? E para dar esse primeiro passo, é muito importante nós podermos reconhecer quem nós somos, né? E eu gosto muito de dizer, pelo menos funcionou assim para mim, a partir do momento que nós vamos nos analisar para nós descobrir aonde estamos, de onde viemos, para onde estamos indo, nós nos colocarmos lá embaixo. Nós assumirmos, ou acharmos, ou colocarmos na nossa cabeça que nós somos um lixo. Simplesmente um lixo, né? E a partir do momento que nós somos um lixo, que nós assumimos isso, que nós estamos e nos colocamos na estaca zero, a partir daí não tem como regredir, né? A partir daí só tem como progredir, né? Porque na vida ou nós estamos subindo ou estamos descendo, não estamos parados nunca. E se nós estamos no ponto zero, no ponto inicial, no ponto mais baixo, com certeza nós só vamos subir, só vamos crescer. Porque não tem como descer se você já está lá embaixo. Não concorda? Então, primeiro passo, reconhecer que somos um lixo, que não somos nem mais e nem menos que ninguém. E reconhecer que o que nos faz nós sermos quem nós somos e o que faz nós termos valor aqui é o que nós somos e o que nós fizemos para os outros e para nós mesmos, né? Então, por isso, o que importa é o que está dentro de nós e não o que está fora, certo? E para isso nós precisamos prestar atenção nas nossas pequenas coisas, nas nossas pequenas ações, porque são um conjunto de pequenas ações que formam grandes ações, não é? Então, eu sou engenheiro civil também, não é? Uma das minhas certificações é essa também. E uma casa se constrói assim, tijolo por tijolo. Se você querer construir uma casa, começar pelo telhado, ou querer em um dia só fazer todas as paredes, você não vai conseguir. Agora, se você começar pela fundação, uma base forte, e aí depois, tijolinho por tijolinho, você ir construindo a sua casa, você vai sim, com certeza, chegar muito mais longe e vai conseguir
concluir o que você começou, certo? Então é muito, muito, muito importante que você preste atenção nos pequenos atos do seu dia e nas pequenas ações que você pratica, certo? E junto disso, nós precisamos também focar no que está no nosso controle e não no que não está no nosso controle, né? Porque o que acontece muitas vezes? Eu gosto também de dar esse exemplo quando eu falo de carreira, não é? Nós não temos como criarmos um plano de carreira e decidirmos assim: daqui 2 anos eu quero estar ganhando R$ 3.000 e quero ser supervisor da empresa. E daqui 10 anos eu quero estar ganhando R$ 10.000 e quero ser gerente daquela empresa. Isso é possível? É claro que é possível, não é? Porém, isso não depende só de nós, depende de muitos outros fatores externos. Depende de quem está acima de nós, dos atuais gerentes ou dos diretores da empresa, também quererem isso, também verem isso como uma boa solução, né? Não basta nós mesmos querermos isso. Então, o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance para que nós possamos chegar lá? Além de ter essa visualização futura, que sim, é muito boa, né? Ter uma visualização concreta das coisas, sonhar e querer fazer aquilo acontecer, nós podemos e devemos, dia após dia, trabalhar para isso. E como nós fizemos isso? Estando lá, no trabalho, todo dia, no horário, fazendo não só o que é pedido, mas muito mais do que é pedido, estudando sobre aquilo, se desenvolvendo profissionalmente naquela determinada área. E aí sim, com essas pequenas ações, com as coisas que estão ao nosso alcance, sob nosso controle, aí sim, talvez nós possamos chegar lá onde nós queremos. E se realmente nós fizermos isso da melhor forma possível e da forma certa, não tenham dúvida que nós vamos chegar muito mais longe do que nós esperamos, né? Então, foco nas coisas que estão ao nosso alcance, certo? E também, se nós fizermos isso, nós termos essa consciência de que nós temos que fazer as coisas dia após dia, cumprir com as nossas obrigações, estabelecer uma rotina, seguir aquela rotina de trabalho, de estudo, de família, de lazer, seja lá o que for, a melhor rotina para você. A partir do momento que nós traçarmos o nosso objetivo e definirmos um caminho para chegar lá e seguirmos esse caminho, é só questão de tempo, né? Então, muitas vezes uma pessoa pode estar satisfeita ao chegar onde ela almejava chegar com 20 anos, outra com 30 anos, outra com 40 anos, e não tem problema nenhum, né? Cada um no seu tempo. O importante é você traçar um objetivo, uma meta, um sonho e definir e estruturar um caminho para chegar lá. Porque senão você vai ser só mais um, certo? Você vai ser só mais um. E não se preocupe em apressar as coisas. Se você fizer isso, as coisas vão acontecer. Agora, se você não fizer isso, aí, meu amigo, com 40 anos ou com 50 anos,
ou com 80 anos, você vai olhar para trás e vai ver que não construiu nada, certo? E até dentro disso, eu tenho certeza que as coisas, os conceitos do que é sucesso, do que é ter bastante dinheiro, do que é ter uma família boa, do que é ser uma pessoa boa, esses conceitos eles mudam de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, para mim, 100 mil reais pode ser muita coisa. Agora, para você, 100 mil reais pode não ser nada. Ou talvez para você 5 mil reais seja muita coisa, não é? E para mim, sinônimo de felicidade talvez seja ver minha família bem, seja ver minha família feliz. Agora para você, sinônimo de felicidade talvez seja viajar e conhecer o mundo. E tá tudo bem, né? Cada um é cada um, certo? Então por isso que nós precisamos definir um caminho, definir um objetivo e saber como chegar lá, né? E isso é muito importante. E a partir do momento em que nós fizermos isso, as coisas vão acontecer. E justamente por esse fato também de nós sermos diferentes, termos objetivos diferentes, termos conceitos diferentes, vermos as coisas sob um ponto de vista, sob um olhar diferente, justamente por isso que nós também não podemos se comparar a ninguém, não é? Nós não podemos ficar se comparando, porque cada pessoa tem a sua forma de ver a vida, cada pessoa tem a sua forma de levar a vida, e cada pessoa tem as suas circunstâncias, certo? Então, por exemplo, se eu me comparar com um vizinho meu que é mais pobre que eu vou me sentir bem, né? Agora, se eu me comparar com outro vizinho meu que é muito mais rico que eu, ou que simplesmente tem muito mais coisa que eu, aí, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir mal. E aí, para qual lado que eu vou ficar olhando? Né? Para qual lado que eu vou ficar olhando? Então, a questão é justamente essa. Não olhar para lado nenhum. Nem para um vizinho, nem para outro. Você tem que olhar para dentro de você, para dentro da sua casa. Certo? E é isso que funciona para mim. São essas analogias. É a gente exemplificar isso de uma forma concreta. Certo? Porém, vamos voltar lá à questão da fuga, né? Onde, assim como só servir os outros é uma fuga, você também não se comparar a ninguém e achar que tá bom do jeito que tá, também é uma fuga. Mas como assim? Porque se você simplesmente adotar esse conceito de, bom, não vou olhar para quem está acima de mim e nem para quem está abaixo, porque aí eu vou me sentir melhor ou pior, e o ideal é que não seja feito isso. Tudo bem, é por aí mesmo. Mas isso não significa que você não deva querer crescer, não é? Então não olhe para o seu vizinho rico ou para o seu vizinho que tem uma família feliz com inveja, querendo estar no lugar dele. Mas olhe talvez para ele com os olhos
de uma forma que isso seja um incentivo para você chegar lá. Né? Não com inveja, mas sim elevando a régua. Isso sendo uma motivação para você. Certo? Então, isso é muito, muito importante. Né? E veja como até agora eu sempre abordei as coisas pelos dois lados. Né? E isso gera uma certa confusão na nossa cabeça. Eu sei que gera inicialmente. É porque a gente precisa de um tempo para assimilar as coisas. Mas tem uma questão que é muito e muito e muito importante para que a gente consiga diferenciar tudo isso e saber o momento de servir o outro e o momento de fazer algo para si mesmo. Para saber como olhar para cima sem ter inveja, mas sim para se motivar, para querer crescer, para querer ir mais longe. E só uma coisa que nos faz conseguir ver a vida e enxergar as coisas dessa forma, certo? E o que é essa coisa? Que conceito é esse tão misterioso que faz com que nós consigamos ver a vida dessa forma? É o amadurecimento. É você ser uma pessoa madura. Você precisa estabelecer o conceito de ser uma pessoa madura na sua mentalidade. Porque só com esse conceito você vai conseguir diferenciar as coisas. Você vai conseguir olhar para os dois lados das coisas, você vai conseguir olhar para a sua própria circunstância e a partir daí tomar decisões acertadas ou simplesmente não tomar decisões. Não é? Então, o que é ser uma pessoa madura? Não é? A gente precisa saber desse conceito. Bem, esse conceito ele é um conceito muito amplo. Porém, eu vou colocar ele aqui de uma forma bem básica, como um ponto de partida, e eu quero que você coloque apenas isso na sua cabeça por enquanto. Que é o que também funcionou para mim, porque tudo que eu estou falando aqui é para mim, certo? Então, o que é ser uma pessoa madura? Primeiro, é você saber que não é especial. Né? É eu saber que eu não sou especial. Que o mundo não gira em torno de mim. Que as pessoas não estão preocupadas com a minha vida. Que se eu posto uma foto lá numa rede social, as pessoas vão olhar para aquilo durante uns 2 segundos, vão curtir ou não, vão passar para a próxima e elas já esqueceram. Não é? E se eu comprar um carro ou uma casa, as pessoas não vão ficar me invejando ou fazendo olho gordo. Elas talvez façam algum comentário e pronto, já esqueceram. Ou que se eu tive um dia ruim no trabalho, pessoas vão chegar em casa e vão comentar com a sua família que eu tive um dia ruim no trabalho. Não, elas vão chegar em casa e tudo que elas vão querer é esquecer do dia de trabalho que elas tiveram. E é assim que funciona. O mundo não gira em torno de nós. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos especiais. Se eu não estivesse aqui, o que mudaria para você? Não é? A casa que você mora existiria igual? O céu existiria igual? O mar existiria igual? Os dinossauros teriam existido igual? Né? Seria tudo igual. Certo?
Então, ao mesmo tempo que eu preciso querer me diferenciar dos demais, eu não quero ser só mais um, eu tenho que entender que eu não sou especial. E aí nós começamos a criar uma linha, um caminho traçado para o amadurecimento. Certo? E nós precisamos saber separar isso. Então, nós somos nós, um computador é um computador, e uma árvore é uma árvore. E é isso aí. E essa é a vida. E nós precisamos construir a nossa própria vida e precisamos agregar valor às coisas que nós fizemos. E para nós agregar valor às coisas que nós fizemos, nós precisamos também fazer para os outros, mas não só para os outros, mas também para nós mesmos. Certo? Então, precisamos saber ver os dois lados das coisas, né? Outro ponto muito importante rumo ao amadurecimento é você não se colocar como vítima de tudo. É eu não me colocar como vítima de tudo. É eu saber que os meus problemas são só problemas normais, de pessoas normais. E que não é por um problema que a minha vida ou que o meu mundo vai acabar. Isso é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. Não é? Porque quem não tem problema? Ninguém. Todos têm problema. E aí? Muda o quê? Vamos tentar evitar os problemas. Quando vem problema, vamos resolver e pronto. Mas os problemas vão existir e a gente precisa entender isso. E a gente precisa aprender a sofrer com esses problemas, né? A gente precisa, por vezes, abraçar o sofrimento, porque ele faz parte da vida. Então, nós precisamos abraçar o sofrimento, muitas vezes. E depois que nós abraçarmos o sofrimento e entendermos que ele faz parte da vida, a gente precisa entender que, na verdade, a gente nem sofre nada, né? Porque se é algo que faz parte da vida, então não é um sofrimento. E se você ainda acha que é vítima, ainda acha que sofre, vamos olhar um pouco para trás, para os nossos antepassados, que não tinham o que comer, que não tinham o que beber, que tinham que caçar como animais, que passavam o dia caçando para poder viver mais um dia e caçar naquele dia para poder viver outro dia. E aí, qual o sentido de uma vida assim? Não é? Então, hoje, por mais pobre que uma pessoa seja, ela tem muito mais do que qualquer pessoa há algum tempo atrás. Um rei aí, de algumas décadas atrás, ou séculos, talvez, não tinham água encanada, não tinham uma medicina tão avançada, não tinham praticamente nenhuma tecnologia do que existe hoje, não tinham opções de lazer, e nós temos tudo isso. Então, será que isso é sofrer? Então, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte, certo? E além disso, um dos pontos mais importantes, porque ele envolve você e envolve outras pessoas, é você entender o seguinte: que você não tem o direito de encher o saco de ninguém. Então você não pode ser um peso para sua família, você não pode ser um peso para os seus amigos,
Você não pode ser um peso para sua esposa, não pode ser um peso para os seus filhos. Você não tem que querer achar que eles te devem favor. Né? Então você sim tem que servir eles, mas eles não devem favor para você. Mesmo que você já tenha feito favor para eles. Não é? Então você precisa entender isso. E se eles encherem o teu saco, você precisa aprender a não ligar tanto para isso. Certo? Então, se eles te pedirem alguma coisa, fizerem alguma pergunta que te incomoda, ou se intrometerem na sua vida, ou quererem dar algum pitaco, ou quererem dar alguma opinião que não foi perguntada, será que vale a pena se incomodar por isso? Será que não vale a pena respirar fundo, ou dar um sorriso e ignorar aquilo? Será que vale a pena abrir uma discussão para tudo? Para cada questão, para cada ponto da vida? Abrir uma discussão, abrir uma briga, criar uma intriga e se desgastando com as pessoas que você muitas vezes mais ama? Então, esses são os divisores de água para o amadurecimento. Certo? E você precisa entender isso. E você pode começar isso e deve começar isso pelas pequenas coisas, pelas coisas que estão ao seu alcance, estão sob seu controle, e são essas coisas que vão refletir na sua vida no longo prazo e no que você está almejando, no objetivo que você quer chegar. E você precisa fazer coisas para as outras pessoas também. E, acima de tudo, você precisa entender que você precisa ser feliz na circunstância que você está, certo? Então você precisa entender a sua circunstância e você precisa ser feliz nela. Você precisa ser feliz no agora, senão nada vai ter sentido. E aí entra outro ponto que eu citei lá atrás, que não é porque você entendeu a sua circunstância, que você entendeu que você precisa ser feliz nela, que a tua vida está acontecendo já, que você precisa ficar nisso para sempre. Não. Você precisa olhar para cima e você precisa crescer a partir disso. E você vai crescer. Porque lembra que lá atrás eu falei que nós precisamos assumir que nós somos um lixo e que a partir daí nós só vamos crescer, porque nós não temos mais como diminuir, como crescer, como regredir. Então você vai progredir com esse pensamento, certo? E nós precisamos entender isso, certo? Além disso, como que a gente pode ser feliz na nossa circunstância? Vou exemplificar para ficar mais fácil. Tem um termo que eu gosto de usar muito, que é seja feliz lavando a louça. Que é lavar a louça, teoricamente não deixa ninguém feliz, né? Ninguém chega em casa e está ansioso para lavar a louça e quer lavar a louça. Né? Ninguém tem o sonho de chegar em casa e lavar a louça. Ah, eu sou feliz lavando a louça. João, traz mais um prato aqui que acabou a louça, eu quero lavar mais, quero ser mais feliz. Não é? Mas a gente precisa ser feliz lavando a louça. Por que a gente precisa ser feliz lavando a louça? Porque o que vai acontecer mais
na nossa vida? A gente vai passar mais tempo lavando a louça ou vai passar mais tempo fazendo a viagem dos nossos sonhos? Assistindo filmes ou tendo momentos de lazer incríveis, não é? A gente vai passar mais tempo lavando a louça, certo? Então a gente precisa ser feliz lavando a louça. A gente precisa, durante o tempo que lava a louça, ao invés de ficar ali só esfregando a esponja no prato, ou às vezes escutando uma música ruim junto com isso, a gente precisa pensar em coisas boas, em coisas positivas, em coisas que vão ajudar na construção do nosso caminho para nós chegar no objetivo que nós queremos. Certo? Então nós precisamos usar isso ao nosso favor. Ah, eu não tenho tempo de pensar sobre a vida. Eu sei, Léo, então agora que eu sou um ser humano como você e que eu não sou filósofo nem psicólogo como você, mas eu quero pensar sobre a vida como você, mas não tenho tempo. Pensa na vida enquanto lava a louça. Não tem desculpa, não é? E pense em coisas boas que vão te ajudar. E aí também entra outro ponto, que é você aprender a preencher os seus vazios, certo? E o que é preencher vazios? Primeiro de tudo, nós precisamos entender que nós temos vazios a ser preenchidos. E são esses vazios que nos deixam uma pessoa sem maturidade. Porque nós temos pontos sobre nós mesmos que nós ainda não entendemos. E nós precisamos preencher esses buracos em nós mesmos, certo? E nós fizemos isso preenchendo esses buracos, esses vazios, com coisas boas. Então, ao invés de, enquanto você lava a louça, você escutar funk ou você pensar coisa ruim, pense sobre a vida, pense sobre você, pense sobre como você pode fazer para chegar no seu objetivo, não é? Vamos além, vamos mais longe. Você também não vai só lavar a louça, você vai fazer outras coisas, né? Então, busque algo a mais. Busque preencher todas as lacunas, todos os vazios. Busque preencher os vazios afetivos, busque preencher os vazios amorosos, busque preencher os vazios pessoais, internos, busque preencher os vazios espirituais, não é? Seja através da prática da religião, seja através de qualquer outra coisa que se encaixa em você, certo? Mas busque essas respostas e preencha isso com coisas boas. E aí sim, tudo vai passar a fazer sentido. Essa aula, por exemplo, eu construí ela, sabem quando? Na minha viagem de ida e de volta, de 30 quilômetros em que eu me perdi. Não é? E veja quantas lições eu tirei dela. Então valeu a pena até eu ter me perdido, porque senão como será que eu ia conduzir essa aula, essa conversa? Como será que eu ia abordar esses temas? Né? Então, uma viagem aí que era para durar 1 hora, que eu acabei me perdendo e demorou 2 horas, né? Entre ida e volta. Se eu tivesse só escutado uma música ruim, não teria mudado nada para mim, nem para você. Mas não, eu usei esse tempo para pensar sobre a vida e tirei várias lições dela, né?
E sabe o que ainda aconteceu nessa pequena viagem, além de tudo isso? Eu saí de casa com meio tanque de gasolina. E é mais do que suficiente para você fazer 60 quilômetros, né? Acontece que, como era uma estrada que eu não conhecia, e como eu me perdi, andei muito mais do que eu deveria, de repente, quando eu olhei essa gasolina, esse combustível já estava acabando, né? E eu achei que teria muito combustível, inclusive para passar a semana, além daquela viagem. Acontece que eu me perdi. Perdi tempo, perdi combustível e de repente eu estava correndo um grande risco de não chegar onde eu queria, que era a minha casa, não é? E na vida também é assim. Muitas vezes nós estamos com 20, 30 anos e achamos que ainda estamos com o tanque cheio, mas de repente, quando olhamos, estamos com 40, 50, 60, 80 anos e o nosso tanque já está vazio, ou quase vazio. E aí é que nós olhamos para trás e vemos que nós não construímos nada. E nós simplesmente não construímos nada porque nós não sabíamos aonde queríamos chegar, não tínhamos um objetivo e não tínhamos um caminho, um plano traçado para chegar nesse objetivo. E quando nós percebemos isso, já é tarde. E é por isso que todos esses temas, esses conceitos que foram abordados aqui, são muito importantes. Porque todos eles, em conjunto, são alguns dos principais, além de outros, é que nós precisamos prestar atenção para que nós possamos olhar para trás, ao final da nossa vida, e ver que sim, nós construímos algo e nós conseguimos viver a própria vida. E nas próximas e nas outras aulas, eu vou abordar outros temas que vão ajudar a construir esse caminho e a enxergar pontos mais específicos de uma outra forma que você ainda não viu e que você possa sim construir a própria vida de uma forma que seja muito boa para você, seja boa para os outros e que, acima de tudo, tenha valor ao seu final. Então, por isso, eu peço a você que você fique aqui comigo e que você continue aqui comigo, para você que já iniciou essa transformação, para que você possa continuar essa transformação e concluir essa transformação. Muito obrigado, conto com você e até a próxima.